Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês alguns livros acadêmicos, né? Livros acadêmicos são aqueles livros que geralmente a gente lê na faculdade, na universidade, que me auxiliaram durante a minha trajetória na universidade, né? Eu curso Administração Pública e então no meu curso a gente tem várias leituras sobre perspectiva política e histórica. Esses livros, eles me auxiliaram a compreender um pouco melhor sobre a questão do Brasil mesmo, né? E também, muitas vezes, sobre o eixo internacional, em alguns aspectos. São leituras que eu fiz durante a faculdade, assim como indicações de amigos e professores, mas que me auxiliaram muito a compreender algumas coisas que eu não entendia antes de ler, né? Ampliaram um pouco a minha visão. O primeiro livro foi um livro que eu li numa disciplina na universidade. É uma leitura um pouquinho mais complexa, mas vale muito a pena ler. Eu li trechos dele, eu ainda não li a inteira obra, porque é uma leitura um pouco densa, que é A Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Esse livro é muito interessante e vale destacar que o Celso Furtado foi um dos maiores economistas que o nosso país teve. Então, assim, ele deixou uma contribuição muito importante e interessante para o nosso país, né? Tanto em aspectos econômicos como aspectos de desenvolvimento e planos, né? Ele fez vários projetos, ele também atuou na área governamental, eu só não lembro em que período exato, mas assim, a obra dele é riquíssima. Outro livro que eu deixo de sugestão também, que daí ele tem um cunho mais para assistência social e para te compreender um pouco melhor sobre assistência social no Brasil, que é esse aqui, ó, Terceiro Setor e a Questão Social, do Carlos Montano. O Carlos Montano, ele tem um vídeo no YouTube em que ele explica o que é como a questão social, da assistência social, no âmbito do setor público, compreendendo esses três entes, Estado, assistência social, sociedade e entidades privadas, como eles estão em choque, como muitas vezes tu privatizar ou tu passar assistência social para a iniciativa privada ou para o terceiro setor, como isso pode prejudicar assistência a serviços assistenciais e alguns outros serviços que são importantes para a população. Me enrolei um pouquinho para falar, mas é um livro assim muito incrível, que ele ampliou muito a minha visão sobre essa questão da assistência social e do terceiro setor, principalmente no Brasil, o que está em jogo quando tu fala nisso, né? Porque alguns serviços da assistência social, principalmente, teoricamente deveria ser 100% ofertado pelo Estado. E daí a gente vem de longos anos, assim, por decisões políticas, tendo um desmanche dessas áreas, né? Ou seja, essas áreas elas contam com pouco recurso e isso vai afetar diretamente as populações mais vulneráveis que precisam desse serviço, ter acesso a esse serviço. E muitas vezes as pessoas que estão lá na ponta, que precisavam ter esse serviço, elas não entendem ou elas não conseguem compreender por que aquilo não está funcionando. Elas não conseguem entender o que está em jogo, né? E outras pessoas, às vezes, que têm um conhecimento assim um pouco superficial, também não conseguem entender. Elas acham assim que algumas coisas no setor público não funcionam, então a gente precisa passar tudo para a iniciativa privada, enfim. Mas tem serviços que devem ser exclusivamente ofertados pelo Estado por questões de continuidade, por questões que vão promover um desenvolvimento, por questões estratégicas, que eu não vou entrar no mérito, mas esse livro ele é bem interessante porque ele faz essa crítica, essa reflexão sobre esse aspecto. Outro livro muito interessante que me auxiliou muito não só na universidade, mas foi um presente, mas que me auxiliou muito depois para compreender um pouco sobre o aspecto da América Latina, que foi o tema do meu TCC. É esse aqui, ó, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Esse livro ele é muito bom, ele tem uma leitura um pouquinho complexa, mas ele é muito interessante porque ele explica por que nós temos alguns atrasos em termos de América Latina. E ele faz toda uma perspectiva histórica para explicar isso. Ele também explica como algumas decisões políticas muitas vezes nos afetam e como elas são pensadas estrategicamente muitas vezes para permitir que algumas, digamos, injustiças e algumas coisas que não deveriam continuam por um jogo de interesse,
várias questões. Então ele é muito interessante sobre essa perspectiva para te compreender um pouco mais sobre a América Latina, que é onde a gente vive aqui, né? Outro livro que é muito interessante, que me auxiliou muito, que foi uma referência no meu TCC, é esse aqui, ó. Administração Pública no Brasil, Breve História Política. Ele é um livro interdisciplinar, ele é organizado por vários professores de várias universidades do Brasil, né? E ele começa desde a época lá da colônia, do Brasil colônia, como foram instituídas as instituições públicas no Brasil. Ele explica muito bem como se deu essa confusão e como a partir dessa confusão isso contribuiu para que aspectos tanto relacionados à corrupção como relacionados ao clientelismo se perdurassem até os dias de hoje. Então existe todo um sistema que desde o início, historicamente, foi sendo repassado e que foi instituído há muito tempo. Por isso que muitas vezes é difícil a gente contra-atacar algumas questões, porque são questões histórico-culturais que já estão enraizadas na nossa cultura. E é muito difícil tu quebrar isso, né? Então ele começa desde o aspecto Brasil colônia e vai mais ou menos até o aspecto da década de 80, 90, sobre como vai se estruturar alguns aspectos da assistência social, do SUS. Ele dá essa visão bem interdisciplinar sobre principais aspectos da gestão pública no Brasil. Também fala sobre a reforma administrativa do Vargas, fala um pouco sobre a reforma gerencialista que foi aplicada ali nos anos 80, 90. Então ele é bem interessante sobre essa perspectiva. E também eu acho que outra marca desse livro é que ele tem 2 capítulos em que ele fala uma parte da assistência social e outra parte da organização do SUS. Eu acho isso incrível, porque eu não sabia como tinha sido organizado o SUS, o Sistema Único de Saúde. E ele explica desde a época de quando nós não tínhamos SUS, como foram feitas algumas conferências, algumas legislações, até a gente ter o SUS hoje. Também ele fala sobre outros aspectos da assistência social, de como foi instituído o programa Bolsa Família, e ele traz esse aspecto bem teórico e explica qual a diferença de um assistencialismo, enfim. Então ele é muito interessante para isso, para tu compreender um pouco desses aspectos, né? Cada capítulo explica um aspecto. E o outro livro que eu trago como sugestão, que eu li alguns trechos numa cadeira e ainda não terminei de ler, é esse aqui, ó. A Construção Política do Brasil. Sociedade, Economia e Estado desde a Independência. Esse livro ele foi escrito pelo Bresser Pereira. Assim, eu não concordo com tudo que o Bresser Pereira fala, assim, com as teorias dele. Mas nesse livro especial, acho que ele foi bem... ele me convenceu em alguns aspectos, porque ele traz toda uma perspectiva histórica e política para explicar várias questões do Brasil, e ele explica até a parte do impeachment da Dilma. E essa leitura desse livro aqui, ela é bem fácil, ela não é muito difícil, assim. O que tu vai encontrar nela são algumas periodizações históricas, alguns conceitos técnicos, mas ela é bem interessante para te compreender um pouco mais sobre esses aspectos. Outros 2 livros que eu queria deixar de sugestão, mas que eu não tenho aqui em casa, um porque eu emprestei, outro porque eu não tenho ele fisicamente mesmo, é O Povo Brasileiro e O Brasil como Problema. O Povo Brasileiro é um livro, assim, que eu acho que a gente deveria ler, assim, no final do ensino médio, porque é uma obra incrível em que o Darcy, ele explica muitos dos aspectos da formação do nosso povo. E eu gosto muito do Darcy porque ele utiliza sempre essa... não digo uma crítica, mas ele sempre... a redação dele é muito crítica, mas ao mesmo tempo é uma redação indignada, no sentido de, tipo, não temos que continuar assim, da forma como estamos, né? Então, nós somos um povo rico, nós não podemos mais deixar que as coisas continuem acontecendo do jeito que estão acontecendo. Então, eu gosto muito da redação do Darcy por causa disso. E o outro é o Brasil como Problema, do Darcy Ribeiro, que eu não tenho comigo aqui em casa, porque eu emprestei e não me devolveram ainda. Mas é um livro muito interessante que o Darcy, ele elenca os problemas do Brasil e como que nós podemos superar esses problemas. Ele fala desde o aspecto da educação, desde o aspecto político, desde o aspecto da gestão. Então é um livro, né? Quase me confundi. É um livro muito interessante para entender essas questões. Essas são as minhas dicas de livros acadêmicos que eu já li, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.
E se vocês têm outras dicas de outros livros que auxiliaram vocês podem deixar comentários ali. Tem vários outros livros incríveis, mas eu selecionei esses que eu tinha físico aqui comigo. E teve outros livros, outros artigos de outras pessoas que eu também já li, que eu já achei muito interessante. E queria pedir, por favor, para que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário e ativar a sinetinha para as notificações. Até a próxima!